Os testemunhos compartilhados neste canal são apresentados exatamente como os recebemos, refletindo as experiências e perspectivas pessoais daqueles que generosamente as dividiram conosco. Convidamos nossos espectadores a vivenciar essas histórias com empatia e compreensão, pois representam as jornadas individuais de quem as vivenciou. Agradecemos pela paciência e pela compreensão. A experiência de hoje nos é contada por uma irmã de Dublin, Irlanda, a irmã Catherine O'Connor. Há histórias que mexem com a alma, que nos fazem questionar tudo aquilo que achávamos ser verdade. Esta é uma dessas histórias. Por décadas, a irmã Catherine O'Connor dedicou sua vida à Igreja Católica. Nascida em uma família devota em Dublin, Irlanda, ela abriu mão de tudo: seus sonhos, sua liberdade, até mesmo seu nome, para servir no convento. Passava seus dias em oração, jejuns e total obediência, acreditando que estava no caminho da santidade. Mas uma noite, enquanto se ajoelhava diante do altar em oração, algo inimaginável aconteceu. Ela desmaiou na porta da capela e, num piscar de olhos, se viu em outro plano, um lugar além de tudo o que já conhecera. Foi ali que encontrou Jesus Cristo, mas o que ele revelou para ela viraria seu mundo de cabeça para baixo. Ela havia vivido para a igreja, seguido cada doutrina à risca, mas agora, diante do Senhor, ela percebeu algo aterrador. Ela havia servido à religião, mas não verdadeiramente a ele. Este é o seu testemunho, uma história de fé, dúvidas, revelações e redenção. Uma jornada que a fez questionar tudo o que ela antes considerava sagrado. Uma jornada que custaria tudo, mas também a libertaria. Vamos ouvir sua história. Meu nome é Catherine O'Connor. Tenho 32 anos e sou de Dublin, Irlanda. Nasci em uma família onde a fé significava tudo. Minhas primeiras memórias são marcadas pelo cheiro das velas acesas, o som dos hinos em latim e o peso das contas do rosário entre meus dedinhos pequenos. Minha mãe era profundamente devota à igreja, e meu pai, embora mais silencioso em sua fé, nunca deixava de participar das missas. A igreja não era apenas uma parte das nossas vidas, ela era a nossa vida. Crescendo em Dublin, logo aprendi que amar a Deus significava obedecer à igreja, e foi isso que fiz com todo o meu coração. Eu me encantava pelas histórias dos santos, hipnotizada pelos seus sacrifícios e atraída pela sua fé inabalável. Mas havia uma figura que me cativava mais que todas as outras, a Virgem Maria. Eu desejava ser como ela. Desde pequena eu sempre soube o que queria. Quando completei 8 anos, falei para minha mãe, com certeza nas palavras: quero ser freira. Ela sorriu, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: então você será, meu amor. Esse é o maior chamado de todos. A partir daquele momento, meu caminho estava traçado. Enquanto outras meninas sonhavam com casamento e filhos, eu sonhava com o dia em que faria os meus votos. Enquanto elas falavam sobre paqueras da escola, eu praticava o silêncio e a humildade, acreditando que os desejos mundanos eram distrações do chamado de Deus. Todo domingo, eu me sentava no banco da frente da nossa paróquia, com os olhos fixos nos padres e nas freiras, ansiosa pelo dia em que poderia me juntar a eles. Quando fiz 16 anos, o padre da minha paróquia, o padre Donovan, percebeu minha devoção. Catherine, você tem um coração para Deus. Já pensou em entrar para o convento? Ele me perguntou. Sem hesitar, respondi: sim, padre. Isso é tudo o que sempre quis. Ele sorriu e disse: então é hora de preparar sua alma para a vida que vem pela frente. Minha formação começou imediatamente. Disciplina rígida, orações intermináveis, obediência total. Fui ensinada que questionar era perigoso, que a igreja tinha todas as respostas e que a verdadeira fé exigia uma submissão completa. Aos 18 anos, deixei a casa dos meus pais para entrar em um convento em Dublin. Beijei-os na despedida, sabendo que nunca mais viveria sob o mesmo teto que eles. Isso é para Deus, sussurrei para mim mesma, enquanto passava pelas altas portas do convento. Eu agora pertencia a ele e acreditava nisso com todo o meu coração. Mal sabia eu que anos depois, tudo o que eu acreditava seria posto em questão. No momento em que pisei no convento de Santa Brígida, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. O convento era um mundo à parte, silencioso, sagrado e rígido. O ar estava impregnado de incenso e madeira envelhecida, e os corredores ecoavam com os passos e orações sussurradas. Fui recebida pela Madre Superiora Agnes, uma mulher alta e austera, com olhos azuis penetrantes.
obediência, silêncio e sacrifício, ela disse, com a voz firme, mas não severa. Esses são os pilares da nossa vida aqui. Você deixará o mundo para trás e se tornará uma noiva de Cristo. Eu assenti, empolgada. Era isso que eu sempre sonhei, entregar tudo por Deus. A vida no convento era disciplinada e exigente. Cada momento do nosso dia era planejado. Às 4h30 da manhã, éramos chamadas para rezar, e o som do sino da igreja ecoava pelo convento. Antes do amanhecer, éramos puxadas do sono para a oração imediata. Às 5 da manhã, a missa da manhã, com a Eucaristia sendo o coração de nossa adoração. Às 6h30, reflexão silenciosa, pois não podíamos falar, a menos que fosse necessário. O silêncio era uma forma de disciplina espiritual. Às 7h, começavam as tarefas diárias: limpar, cozinhar, cuidar do jardim. Cada tarefa era vista como um ato de serviço a Deus. Às 9h, começava o estudo e a formação espiritual. Estudávamos o catecismo, a vida dos santos e os ensinamentos da igreja. Ao meio-dia, rezávamos e fazíamos o rosário. À 1 da tarde, era a hora das refeições, sempre em silêncio. Às 3 da tarde, começavam os trabalhos, ensinando na escola paroquial, ajudando os doentes ou auxiliando na capela. Às 6 da noite, rezávamos novamente e às 8 da noite, era hora de apagar as luzes. Cada dia seguia o mesmo ritmo, sem distrações, sem prazeres mundanos, apenas disciplina, oração e submissão total à igreja. Por anos, abracei isso. Acreditei de todo o coração que esse era o plano perfeito de Deus para a minha vida. Mas, com o tempo, algo começou a mexer dentro de mim. No início, era algo pequeno, apenas uma fagulha de dúvida, enterrada sob minha devoção, mas estava lá. Percebi coisas que me deixavam desconfortável. As regras rígidas, tantas delas que pareciam mais sobre controle do que sobre fé. As confissões intermináveis, onde até mesmo um pensamento pequeno de dúvida era considerado pecado. A autoridade inquestionável dos padres, como se eles fossem os únicos a deter as chaves da verdade. E havia as práticas que eu não conseguia encontrar na Bíblia. Fomos ensinadas a rezar para Maria e para os santos, a oferecer orações pelas almas no purgatório, a realizar rituais que mais pareciam tradições do que mandamentos bíblicos. Nunca questionei em voz alta. A igreja sabe o que é melhor, dizia a mim mesma. Eu devo confiar totalmente. Mas as perguntas não desapareceram. Pelo contrário, ficaram mais fortes. E uma noite, essas perguntas mudariam minha vida para sempre. Era uma noite fria de outono. O convento estava silencioso, exceto pelo som distante dos sinos da capela, tocando para o Compline, a última oração da noite. Eu acabara de terminar de arrumar o altar para a missa do dia seguinte, certificando-me de que cada vela estava em seu devido lugar, cada pano dobrado cuidadosamente. Enquanto me encontrava ali na capela, a luz das velas lançava sombras nas antigas paredes de pedra. Senti uma forte necessidade de orar. Ajoelhei-me diante do tabernáculo dourado, com as mãos postas em oração. Senhor, entreguei toda a minha vida a Ti, sussurrei. Deixe-me servir a Ti como desejas. Mas enquanto orava, algo estranho aconteceu. Uma sensação repentina de peso se apoderou de mim. Minha cabeça girou, minha visão ficou turva, e uma sensação estranha de inquietação tomou meu coração. Tentei me levantar, mas minhas pernas... Eu comecei a cair. Tudo ao meu redor se apagou. O que aconteceu a seguir foi algo que eu nunca poderia imaginar. Eu não estava mais na capela. Agora, eu estava em um lugar imenso, tão brilhante e tão poderoso, que as palavras não eram suficientes para descrevê-lo. Era luz, não apenas luz, mas uma radiação indescritível que preenchia tudo ao meu redor. Era quente, pura e viva. Eu não sentia medo, só sentia uma paz profunda, mas também um respeito imenso por aquele lugar. Então eu me virei e o vi. Jesus estava diante de mim, vestido com uma túnica branca que parecia flutuar. Seu rosto irradiava uma luz tão forte quanto o sol. Seus olhos, aqueles olhos, eram cheios de amor, mas também de uma tristeza que parecia penetrar na minha alma mais profunda. Meu coração disparou. Sem pensar, me ajoelhei. Senhor, minha voz tremia. Isso é real? Ele me olhou e falou: Catherine, minha filha, você me procurou com todo o seu coração, mas foi aprisionada por tradições que não são minhas. Eu fiquei confusa. O que ele queria dizer? Então, ele continuou. Seu amor é sincero, mas sua devoção foi entregue nas mãos de homens.
e não a mim. Eu abri a boca para falar, mas ele levantou a mão, e de repente, uma visão tomou minha mente. Uma a uma, imagens começaram a surgir diante de mim. Eu vi pessoas ajoelhadas diante de estátuas, orando para santos, em vez de orar diretamente a Deus. Vi padres absolvendo pecados em confissões, mas suas próprias vidas estavam cheias de escuridão. Vi rituais, tradições e doutrinas que não estavam na Bíblia, mas eram ensinadas como verdade divina. Vi milhões de almas presas, acreditando que seguiam a Deus, mas na verdade estavam seguindo um sistema de regras feitas por homens. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Senhor, eu servi o Senhor nesta igreja durante toda a minha vida. Eu chorava. Foi tudo em vão? A voz de Jesus era suave, mas firme. Não foi em vão, minha filha. Você me procurou com um coração puro, mas eu desejo a verdade acima da tradição, um relacionamento comigo acima da religião e a minha palavra acima das doutrinas dos homens. Ele fez uma pausa e então disse algo que me abalou profundamente. Muitos me honram com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eu me assustei. Eu sabia exatamente de onde aquelas palavras vinham. Estavam em Marcos 7, 6, 8. Jesus advertindo contra seguir as tradições dos homens em vez dos mandamentos de Deus. Então, eu vi flashes de outras passagens bíblicas. A primeira foi de Mateus 23, 9, que diz: Não chamem a ninguém de pai na terra, pois só há um pai, que está no céu. Depois, 1 Timóteo 2,5, que fala: Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E por fim, Oséias 4,6, que dizia: O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu comecei a chorar ainda mais. Tudo o que eu conhecia estava desmoronando ao meu redor. Eu estava completamente abalada. Tudo o que eu acreditava, tudo o que eu seguira, parecia ter desmoronado. Jesus se aproximou e tocou meu ombro. Você precisa voltar, ele disse. Eu balancei a cabeça, sem querer voltar. Seus olhos, cheios de amor, olharam para mim e ele falou: Você precisa voltar e contar a verdade. De repente, eu acordei, respirei com força e me sentei abruptamente. As luzes fortes do hospital me cegaram. Eu estava viva. Uma enfermeira correu até mim, gritando por um médico. Meu coração batia acelerado. Minha cabeça estava confusa com tudo o que eu acabara de ver. Catherine, você me ouve? O médico perguntou. Eu pisquei. Meu corpo doía, mas eu estava viva. Porém, eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha visto a verdade e sabia que nunca mais poderia voltar ao convento do mesmo jeito. O quarto do hospital estava em silêncio, exceto pelo som do monitor cardíaco. Meu corpo estava fraco, mas minha mente estava cheia de tudo o que eu havia presenciado. Eu havia voltado de um lugar além deste mundo, da própria presença de Jesus, e agora estava de volta na terra dos vivos. Uma batida suave na porta interrompeu meus pensamentos. Irmã Catherine, eu me virei e vi a Madre Superiora na porta com o rosto preocupado. Ela entrou devagar, seu hábito negro fluindo atrás de si, e se sentou ao lado da minha cama. Estamos muito preocupadas, ela disse, pegando minha mão. Os médicos disseram que você desmaiou na porta da capela. Encontraram você inconsciente. O que aconteceu, filha? Eu hesitei. Como poderia explicar o que tinha visto? Como dizer a ela que Jesus, em pessoa, me mostrou verdades que iam contra as próprias bases de nossas crenças? Eu não sei como explicar, murmurei. Mas algo aconteceu comigo, mãe. Eu ouvi. Ela franziu a testa. Ele? Eu engoli em seco. Jesus, falei. Ela soltou um suspiro profundo e fez o sinal da cruz. Louvado seja nosso Senhor. Me diga, o que ele falou? Eu hesitei novamente. Deveria contar tudo. Respirei fundo e decidi ser cautelosa. Ele me mostrou algumas coisas. Comecei lentamente. Coisas sobre a nossa fé, nossas tradições. Ele disse que muitos o honram com os lábios, mas os seus corações estão distantes dele. Ela assentiu. Sim, irmã, devemos sempre buscar ter corações puros. Não, mãe, falei, minha voz tremendo. Ele estava falando de algo mais profundo. Eu continuei, minha voz baixa. Ele me mostrou coisas que fazemos na igreja. Orando para os santos, confessando aos padres, rituais que não estão na Bíblia. Ele disse que deseja um relacionamento conosco, não apenas religião. O rosto da Madre Superiora ficou tenso. Irmã Catherine, você passou por uma grande provação. Talvez sua mente esteja confusa. Nós somos a verdadeira Igreja de Cristo. Tudo o que fazemos foi transmitido por séculos. Mas eu não conseguia ignorar o que eu tinha visto. Mas está na Bíblia? Perguntei.
olhando para ela com seriedade. Ela apertou os lábios e seu rosto se fechou. Não devemos confiar apenas nas escrituras. Temos a tradição sagrada. A igreja tem autoridade, disse ela. Senti uma dor profunda no peito. Eu havia dedicado toda a minha vida a essa instituição, acreditado em cada ensinamento, obedecido a cada comando. Mas Jesus me mostrou algo diferente. Mãe, murmurei, com os olhos cheios de lágrimas. E se estivermos colocando a igreja acima da Bíblia, acima do próprio Jesus? Ela se levantou abruptamente. Basta, irmã Catherine. Sua voz foi firme. Você é uma freira da Santa Igreja Católica. Não deixe o diabo plantar sementes de confusão no seu coração. Eu estremeci com suas palavras. Poderia ser que eu estivesse sendo enganada? Mas no fundo, eu sabia a verdade. Eu o havia visto. Eu ouvira sua voz. E eu jamais poderia esquecer o que ele me revelou. Os dias seguintes foram uma agonia. Eu me recuperei rapidamente, mas minha alma estava em tumulto. Tentei voltar à minha rotina normal. Orações pela manhã, missa, servir no convento, mas algo havia mudado. Cada vez que eu recitava a Ave Maria, sentia uma sensação profunda de desconforto. Cada vez que confessava meus pecados a um padre, lembrava-me das palavras de Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Cada vez que via as pessoas ajoelhadas diante de estátuas, lembrava-me do mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem te curvarás diante delas. Êxodo 24:5. Eu tentei silenciar as perguntas no meu coração, dizendo a mim mesma que talvez eu tivesse interpretado tudo errado, mas a convicção só aumentava. Todos os dias, eu me encontrava secretamente lendo mais a Bíblia, buscando respostas, e quanto mais eu lia, mais eu percebia. Jesus não me chamou para uma religião, ele me chamou para ele mesmo. Eu sabia o que precisava fazer, mas isso me custaria tudo. Uma noite, enquanto estava sozinha no meu quarto no convento, olhei para o crucifixo na parede. As lágrimas começaram a encher meus olhos. Senhor, o que você quer que eu faça? Então, ouvi novamente aquela voz. Siga-me. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia o que aquilo significava. Eu precisava ir embora. Deixar o convento, deixar a igreja que eu amei toda a minha vida, deixar tudo para trás para seguir apenas a ele. Minhas mãos tremiam enquanto eu arrumava uma pequena bolsa. Retirei meu hábito, meu véu, tudo o que me marcava como freira. Eu já não era mais a irmã Catherine. Eu era apenas uma filha de Deus, seguindo a voz do meu Salvador. Dei uma última olhada no meu quarto e sussurrei: Jesus, eu confio em ti. Então, saí pela porta do convento. O frio da noite bateu no meu rosto enquanto eu saía do convento, segurando a pequena bolsa com as mãos trêmulas. Pela primeira vez na minha vida, eu não tinha certezas, nem planos, nem para onde ir. Por anos, o convento foi minha casa, meu abrigo, minha identidade. Mas agora, eu estava deixando tudo para trás por Jesus. Diante das altas muralhas de pedra, das janelas de vitrais da capela que brilhavam suavemente sob a luz da lua, eu dei uma última olhada. Lá dentro, as freiras se preparavam para as orações da noite, sem saber que uma delas estava saindo para nunca mais voltar. Eu me virei, com as lágrimas queimando os meus olhos. Senhor, me guie, sussurrei, dando o primeiro passo em direção a um mundo desconhecido. Dublin estava vibrante, com ruas cheias de movimento, pessoas e luzes. Era estranho estar entre elas, vestida com roupas comuns, sem meu hábito e véu. As pessoas não me viam mais como freira. Eu era apenas mais uma mulher perdida, em busca de algo. Eu não tinha dinheiro, nem lugar para ficar. A igreja já havia me dado tudo antes, mas agora eu não tinha nada. Jesus, para onde eu vou? Encontrei um lugar tranquilo perto de um pequeno café e me sentei em um banco. Meu coração batia acelerado. Passei horas ali, observando os carros que passavam, as luzes brilhantes, os rostos dos estranhos. Então, de repente, eu ouvi uma voz. Não era uma voz audível, mas algo profundo no meu espírito. Vá até a igreja na Dawson Street. Eu não sabia por quê, mas obedeci. A igreja na Dawson Street era diferente de todas que eu já havia visto. Pequena, simples, sem estátuas imponentes ou altares dourados. Em vez de fileiras de velas e incensos, eu ouvi algo desconhecido. Um suave murmúrio de vozes cantando em adoração. Hesitei na porta. Eu poderia entrar? Então, um homem idoso, com olhos bondosos, deu um passo à frente e disse: Entre, filha. Ele sorriu. Eu entrei.
e fui imediatamente tomada pela atmosfera do lugar. A sala estava cheia de pessoas, mas não estavam orando para santos, nem recitando cânticos em latim. Estavam adorando a Jesus. Suas mãos estavam levantadas, seus rostos cheios de alegria e paixão. Uma mulher estava à frente, segurando uma Bíblia. Em todos os anos em que estive no convento, raramente vi uma Bíblia aberta e sendo ensinada dessa maneira. Ela leu em voz alta: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Eu congelei. Aquela era exatamente a sensação que eu estava vivendo. Cansada, sobrecarregada, perdida. Então, como se ela estivesse falando diretamente para mim, ela disse: "Jesus, Ele não quer seus rituais. Ele quer seu coração." As lágrimas desceram pelo meu rosto. Naquele momento, eu soube que finalmente havia encontrado o meu lar. A verdade que eu tanto procurei. Depois do culto, o pastor me convidou para sentar com ele. Eu contei tudo: minha infância, meus anos como freira, meu encontro celestial com Jesus e a convicção que ardia em meu coração desde então. Ele me ouviu pacientemente e então abriu a Bíblia novamente. "Irmã", ele disse gentilmente, "você estava buscando a Deus com todo o seu coração, mas às vezes, até boas intenções podem estar mal direcionadas. Jesus nunca nos chamou para a religião, Ele nos chamou para Ele mesmo." Ele então leu em Efésios 2:8-9, "Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie." Eu olhei aquelas palavras. Toda a minha vida eu trabalhei pela salvação, jejuei, orei, me confessei, obedeci às tradições da igreja, mas Jesus já havia pago o preço. Nunca foi sobre o que eu podia fazer, mas sobre o que Ele já fez. Lágrimas encheram meus olhos. Pela primeira vez, eu realmente entendi o Evangelho. Nas semanas seguintes, passei horas estudando a Bíblia. Encontrei respostas para as perguntas que me atormentavam. Por que confessamos os pecados para um padre? Em lugar nenhum nas Escrituras Jesus ordena isso. Em vez disso, somos instruídos a confessar diretamente a Deus, como em 1 João 1:9. Por que oramos para os santos? A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E por que repetimos orações em vez de falar com Deus pessoalmente? Jesus advertiu contra as repetições vazias em Mateus 6:7. A verdade destruiu tudo o que eu acreditava. Uma noite, eu me ajoelhei ao lado da minha cama, apertando a Bíblia contra meu peito. "Jesus, eu entrego tudo a Ti", sussurrei. "Eu escolho você em vez da religião. Eu escolho a verdade em vez da tradição. Me guia, Senhor." Naquele momento, uma paz, como eu nunca havia conhecido, invadiu meu coração. Eu não estava mais aprisionada pelas tradições. Agora eu era livre em Cristo. Meses se passaram. Encontrei um pequeno apartamento, consegui um emprego simples e comecei a frequentar uma igreja que acreditava na Bíblia. No começo, as pessoas questionaram minha decisão. Algumas me chamaram de traidora. Outras disseram que eu estava perdida e enganada. Minhas antigas irmãs do convento se recusaram a falar comigo, mas eu sabia a verdade e nunca mais voltaria atrás. Agora, em vez de repetir orações que eu mal entendia, eu falava com Jesus como um amigo. Em vez de me confessar com um padre, eu confessava diretamente a Deus. Em vez de seguir rituais, eu vivia pela sua palavra. Eu tinha saído e agora estava verdadeiramente livre. Eu havia encontrado Jesus, e isso fez toda a diferença. Mesmo depois de sair do convento, a luta dentro de mim estava longe de terminar. Eu gostaria de poder dizer que, no momento em que abracei Jesus, sem a religião, tudo ficou fácil. Mas, na verdade, minha mente estava em guerra. Dúvidas sussurravam constantemente. Será que eu cometi um erro? E se a igreja estiver certa e eu estiver errada? E se eu abandonei o meu chamado e perdi minha alma? Todas as noites eu lutava contra o medo. E o pior era que eu estava completamente sozinha. Minha família, católica fervorosa por gerações, reagiu exatamente como eu temia. Quando liguei para minha mãe, sua voz estava fria. "Nós te ensinamos a amar a igreja", ela disse. "Como você pôde nos trair assim?" "Mom, eu não traí Jesus", eu implorei. Você foi enganada", ela interrompeu. "A igreja é o único caminho verdadeiro. Você precisa se confessar e voltar antes que seja tarde demais." As palavras dela cortaram fundo. Eu queria contar a ela sobre minha experiência com Jesus, sobre o que ele me revelou no céu, mas ela não queria ouvir.
E não era só ela. Meu irmão me enviou uma mensagem. Você não é mais minha irmã. Não me procure nunca mais. Até as freiras com quem eu servi por anos se recusaram a atender minhas ligações. Nos olhos delas, eu era uma alma perdida, uma herege, uma excluída. As lágrimas queimaram meus olhos enquanto eu me sentava sozinha no meu apartamento, sentindo o peso de tudo o que eu havia perdido. Eu havia deixado minha família, minha comunidade, minha segurança, tudo em nome da verdade. Mas agora me sentia abandonada. Deus, isso realmente era o seu plano? Uma noite, a batalha na minha mente se tornou insuportável. Abri minha Bíblia, procurando desesperadamente por paz, mas ao invés disso, senti nada. Por anos, me ensinaram que sair da igreja significava sair da graça de Deus. E se eu tivesse cometido o maior erro da minha vida? Sobrecarregada, comecei a chorar. Senhor, se eu fui enganada, se estou errada, por favor, me mostre. Fiquei em silêncio por muito tempo, esperando uma resposta. Então, senti uma presença familiar, não em uma visão, não em uma voz alta, mas dentro de mim. Uma paz se apossou do meu coração, e naquele momento, me lembrei, eu tinha visto Jesus, não uma doutrina, não um ritual, mas o próprio Jesus. E ele me mostrou a verdade. Eu não estava perdida, eu estava livre. Limpei minhas lágrimas, respirei fundo e sussurrei, não há mais volta. A partir daquele momento, me agarrei à palavra de Deus como nunca antes. Eu encontrei Mateus 10, 37, 39. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. As lágrimas encheram meus olhos novamente, mas desta vez não era por dor. Jesus me avisou que isso aconteceria. A rejeição, a solidão, fazia parte de segui-lo. E ele prometeu que perder tudo por ele significava ganhar algo maior. Eu havia perdido minha família, mas encontrei Jesus, e ele era suficiente. Com o passar das semanas, minha fé se fortaleceu. Eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava prosperando. Comecei a conversar com as pessoas na minha nova igreja, compartilhando meu testemunho. Aos poucos, muitos ficaram chocados. Alguns estavam confusos, mas outros, especialmente aqueles que haviam sido criados em uma religião mais rígida, entenderam. Uma mulher, Maria, veio até mim após um culto, com lágrimas nos olhos. Eu fui católica a vida toda. Ela confessou, fiz tudo o que a igreja me mandou fazer, mas no fundo sempre senti que algo estava faltando. Agora eu sei que era Jesus. As palavras dela me atingiram profundamente. Havia tantas pessoas como eu que amavam a Deus, mas nunca o haviam realmente conhecido, porque estavam presas à religião, em vez de ter um relacionamento com ele. De repente, percebi que talvez esse fosse o meu novo chamado. Uma noite, meu pastor me chamou para o escritório dele. Quero que você compartilhe seu testemunho no próximo domingo. Ele disse. Eu congelei. Pastor, não sei se estou pronta. Falei. Ainda está muito fresco e se as pessoas acharem que estou atacando a Igreja Católica? Ele sorriu. Você não está atacando nada. Você está compartilhando como Jesus mudou a sua vida. E alguém precisa ouvir isso. Eu hesitei, mas no fundo, sabia que ele estava certo. Não se tratava de atacar uma religião, mas de compartilhar a verdade que me libertou. Então aceitei. E eu não fazia ideia do que aconteceria a seguir. No domingo em que eu deveria compartilhar meu testemunho, senti como se meu coração fosse explodir. Sentei na primeira fila da igreja, segurando minha Bíblia com tanta força que minhas mãos estavam brancas. Senhor, me ajude. Eu rezei em silêncio. Não era apenas uma história qualquer. Eu estava prestes a ficar na frente de centenas de pessoas, incluindo ex-católicos como eu, e contar a elas como deixei tudo o que conhecia porque Jesus mesmo me mostrou a verdade. Será que acreditariam em mim? Será que me chamariam de mentirosa? Será que pensariam que eu era apenas mais uma ex-católica amarga tentando derrubar a igreja? A dúvida me invadiu, mas então lembrei das palavras de Jesus em Mateus 10, 32. Quem me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Naquele momento, diante de Deus, percebi que isso era maior que o meu medo. Quando o pastor chamou meu nome, eu me levantei e caminhei até o púlpito. Respirei fundo, olhei para a multidão e comecei a falar. Meu nome é... Irmã? Não sou mais irmã. Só Catherine. Eu costumava ser freira católica. Um murmúrio percorreu a sala. Olhei para o público e vi pessoas como eu, ex-católicos. Havia uma mulher idosa segurando o rosário,
e um jovem com um colar de cruz. Eles eram como eu, e eu os via se refletindo na minha história. Eu cresci acreditando que o caminho para Deus era pela igreja. Seguia seus ensinamentos, respeitava suas tradições e dediquei minha vida a servir no convento. Eu olhei para a primeira fila e vi as reações. A mulher com o rosário, o homem com a cruz. Todos me ouviam atentamente, mas tudo mudou uma noite. Eu contei sobre a noite em que desmaiei no convento. Como acordei em um lugar tão lindo, puro e sagrado que mal conseguia descrever. E então, eu vi Jesus. Nesse momento, os murmúrios cessaram. A igreja ficou em silêncio. Minha voz estava trêmula, mas firme. Ele olhou para mim e disse meu nome. Ele me falou que eu havia sido fiel à religião, mas que eu não o conhecia de verdade. E então, ele me mostrou coisas que partiram meu coração. Fiz uma pausa. Aquelas palavras estavam pesadas, mas necessárias. Ele me mostrou como tantas pessoas veneram mais a igreja do que a ele, como algumas confiam nos rituais em vez de na Bíblia, como alguns acreditam que só ser religioso os salvará, mas nunca entregam suas vidas a Cristo. Vi a mulher idosa na primeira fila enxugando os olhos. Outros se inclinavam para a frente, prestando atenção em cada palavra. Eu percebi que eu havia sido tão dedicada à igreja, mas nunca realmente conheci Jesus. Passei minha vida seguindo regras, mas nunca entreguei meu coração. Respirei fundo e continuei. Então eu deixei. Eu deixei o convento, deixei as tradições e finalmente dei minha vida, não para uma igreja, mas para Jesus Cristo. A igreja estava em completo silêncio. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Então, alguém começou a aplaudir. Depois, outro. E logo toda a sala estava em aplausos. Lágrimas se formaram nos meus olhos. Nem todos estavam de acordo. Eu via algumas expressões de dúvida e desconforto, mas outros estavam sendo libertos. Eu pude ver isso nos rostos deles, e isso era tudo o que eu precisava ver. Após o culto, as pessoas foram se aproximando, uma a uma. Algumas me abraçaram, outras choraram. Uma mulher se aproximou e sussurrou. Eu deixei a Igreja Católica há anos, mas sempre me senti culpada. Agora, finalmente, entendo o porquê. Um homem disse: fui católico a vida toda, mas nunca li a Bíblia por conta própria. Vou começar hoje. Não se tratava de converter pessoas, mas de abrir os olhos delas. Jesus me libertou, e agora, Ele também estava libertando outras pessoas. Naquele dia, eu soube que a minha jornada estava longe de terminar. Se Jesus me deu essa experiência, não era apenas para mim, era para aqueles que estavam presos, assim como eu estive. Então tomei uma decisão. Eu ia compartilhar a minha história com o maior número possível de pessoas, na internet, nas igrejas, em qualquer lugar onde Deus me guiasse. Porque eu havia visto a verdade e agora tinha uma missão. Eu não odeio a Igreja Católica. Não odeio as freiras com quem servi. Não odeio os padres ou as tradições que eu segui. Eu os amo. É por isso que rezo por eles todos os dias. Rezo para que seus olhos sejam abertos, assim como os meus foram, porque não se trata de uma igreja, se trata de Jesus. E quando você realmente o encontra, você nunca mais será o mesmo.